Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira, Daniel capítulo 2. Nós não vamos entrar, irmãos, de forma específica nos reinos que compõem a estátua de Daniel, Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma, que são ali representados pelos metais, pela sucessão de reinos que vieram um após outro, mas vamos entrar aqui naquilo que nós conhecemos historicamente falando, de um reino que era poderoso e veio outro que era menos poderoso e veio outro que era menos poderoso, ao perceber que os metais eles estão sofrendo ali alterações. A lição deixa muito claro, irmãos, que diante daquela situação, um rei poderoso era ouro, uma vez que ouro é muito mais valioso que a prata. E a prata teria um rei inferior. O próprio Daniel descreve sobre isso. E depois outro reino inferior àquele em todos os aspectos. Não mais se usava ou se obtinha o ouro, como também o reino, que era de bronze, não mais poderia fazer o uso da prata. E aí nós temos uma percepção de que desculpa, não só os reinos estavam a se declinar, como também até o seu próprio poder veio a degenerar-se no tocante à intelectualidade, ao conhecimento, à sabedoria, e cada reino eles vinham um menos que o outro. Só que a, o engano, né, como sempre procura prevalecer, fez valer que o ser humano estava em uma evolução, mas na verdade ele estava em uma involução. Ele estava indo do contrário, do baixo para cima, mas de cima para baixo. É tanto que, gente, olhando o mundo hoje, nós não conseguimos enxergar um mundo com perspectiva de melhoria. Olha o meio ambiente, a ecologia, olha como é que está a poluição, as doenças, a sociedade em si, como é que ela está vivendo, cada vez mais egoísta, cada vez mais ambicioso. Então, assim, aquilo que surgiu lá no início, no que diz respeito ao pecado, à maldade, ela só tem avançado. Aconteceu isso na época do dilúvio, quando Deus disse para Noé: meu espírito não atuará para sempre no homem, pois este também é carne, e os seus tempos de graça, o tempo de graça que eles teriam seriam 120 anos. Então, assim, daquele período para cá, as coisas só vieram a se degenerar-se, só veio a se decompor. E quando chega aqui a exposição de Paris, e eu me perguntei o que seria de fato a exposição de Paris. O que foi isso? Essa exposição, irmãos, foi onde aconteceu muitos desenvolvimentos tecnológicos, como o surgimento da escada rolante, o surgimento dos elevadores, os carros elétricos. Tudo foi a exposição que aconteceu no ano de 1900, especificamente ali no mês de abril. E essa exposição foi tão grande, mas tão intensa, que ela foi de abril até novembro. Então, assim, foi uma exposição que durou muito tempo para poder mostrar o conhecimento, o avanço tecnológico e a maneira como o ser humano estava aparentemente a se manifestar a sua inteligência de maneira mais grandiosa, de maneira mais que pudesse ser honrado. Então, percebia-se que, através daquilo, o ser humano estava progredindo. Mas quando a gente observa de fato na sociedade, o ser humano não está a progredir. Ele está a evoluir, ou seja, ele está indo de baixo, de cima para baixo. E me chama muita atenção, porque aqui também quando chega a falar sobre o iluminismo, que surgiu ali entre o século XVII, desenvolveu mais no século XVIII, onde veio uma teoria, né, onde a ciência tinha uma importância, a intelectualidade tinha importância, a filosofia valia a pena. E isso nós percebemos que Deus estava ficando cada vez mais distante da condição humana. O ser humano estava cada vez mais a deixar Deus de lado e analisar-se e colocar-se acima de tudo. Eu percebo também aqui, dentro da lição que nos foi dada, nesse mesmo período, tanto Charles Darwin quanto Karl Marx, ele dizia assim, ó, quiseram convencer de que a humanidade está de alguma forma progredindo, evoluindo em termos biológicos e sociais. Ainda que a existência humana tenha melhorado em alguns aspectos, quando tentamos vislumbrar o futuro do mundo, observamos como ele é governado. É muito difícil ter uma visão otimista de paz, segurança e prosperidade no mundo que aqui se encontra. A Bíblia chega a descrever que o mundo vai de mal a pior. Paulo chega a dizer a Timóteo que nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos. Esse sentimento de amor a si próprio, ele surgiu desde lá atrás. Olhe para Nimrod.
logo no começo da história pós-diluviana. Ele, de fato, fez um monumento para homenagear a si próprio. E o ser humano está cada vez mais a amar a si mesmo, a querer exibir a sua intelectualidade, a sua filosofia, a sua razão, esquecendo de fato que Deus é que ele é o responsável para lhe fornecer tudo isso. Por isso, hoje a gente entende que, de fato, a sabedoria consiste em temer a Deus e reconhecer que Ele, de fato, é o responsável, é o dono, Ele é o autor de toda a sabedoria benéfica. Aquilo que vem se desenvolvendo, evoluindo para o mal, não tem, de fato, a atuação de Deus. E o mundo em si está indo de mal a pior. Doenças que surgem cada dia mais. A sociedade está cada vez mais ambiciosa, avarenta, o número de homicídios aumentam. Não tem como pensar que a humanidade está a crescer, mas não a decrescer. Diante disso, nós peçamos a Deus que, diante de um declínio da humanidade, a nossa espiritualidade, a nossa vontade de ser melhor diante de Deus, ela seja de fato progressiva, porque é como diz o texto sagrado, né? O temor do Senhor é o princípio do saber, e o afastar-se do mal, o entendimento. Hoje em dia, ninguém se preocupa por princípios, cada um quer viver de acordo com o que aquilo que lhe traz satisfação lhe deseja que seja realizado. Que eu e você temos o cuidado para que, ao ver a maldade crescendo, nós possamos, em bondade, em benignidade, em amor, crescer na proporção daquilo que Deus quer para mim e para você. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela tua mensagem e obrigado porque dentro da profecia, dentro do sonho que Nabucodonosor teve, no capítulo 2, nós entendemos a partir dali muita involução da parte humana e não nenhuma magnífica evolução. O ser humano está cada vez mais a afastar-se de Ti, querido Pai. Pedimos que tão somente nós tenhamos o cuidado para que em nossa vida reine somente a Tua vontade. Dá-nos um dia em Tua presença e perdoa nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.